Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Estamos procurando o inspetor Santos. As suas ordens, senhora. Faça favor de sentar. Muito prazer, inspetor. É a primeira vez que venho ao Departamento de Polícia Judiciária. Eu sou Madame Elizabeth Conder e este aqui é meu irmão, o Roberto. Prazer, inspetor. Prazer. E que lhes posso ser útil? Inspetor, trata-se de um assunto particular. Eu não creio que diga exatamente respeito à polícia, mas acontece que eu não tenho mais para quem apelar. Compreendo. Qual é o assunto? Bem, eu suponho que o senhor conheça meu marido, ao menos de nome. Hermínio Conder. Ele já foi um dos maiores industriais do Rio de Janeiro, mas agora está aposentado. Ainda não tive o prazer de ouvir falar no senhor Conder. Não importa. Eu me casei com ele no ano passado, inspetor. E preciso da sua ajuda. Eu já procurei diversos médicos e não adiantou nada. O Hermínio está doente, está muito doente, e ninguém é capaz de descobrir o que é que ele tem. Para ser franco, inspetor, eu acho que meu marido está enfeitiçado. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, O Vampiro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Seu marido está enfeitiçado? Sim, inspetor. Está sob o poder de algum espírito mau. Acho apenas que meu cunhado adoeceu. Uma doença desconhecida, então? Já consultamos diversos médicos e eles não encontraram propriamente uma doença em meu marido. A sua doença é mental, inspetor, e definha dia a dia. Também há remédios para as psicoses, minha senhora. Mas eu sou um simples inspetor de polícia e não sei... Mas sei... isso é um caso de polícia, inspetor. Se o senhor quiser ouvir a minha história, verá que eu tenho razão. Muito bem. Pode me contar a sua história, minha senhora. Veremos o que se deve fazer para que seu marido recupere a saúde. Eu conheci Hermínio apenas há 2 anos, numa festinha da sociedade. Eu sou órfã e tenho apenas este irmão no mundo. Eu e Roberto herdamos pouca coisa de nossos pais e vivíamos com certas dificuldades. Hermínio gostou de mim e me pediu em casamento. Aceitei. Devo lhe dizer, porém, que ele tem idade bastante para ser meu pai. Embora não pareça, devido à diferença de idades, eu amo meu marido. Sempre amei. Me casei com ele depois de um noivado de 2 anos, durante o qual conhecemos nossos gênios e pusemos à prova os nossos sentimentos. Fomos muito felizes durante o noivado. Muito felizes mesmo.
Entendo então que a senhora se casou recentemente. Sim, nos casamos em fins do ano passado e fomos passar a lua de mel na Europa. E foi durante a lua de mel que as coisas começaram a acontecer. Bem, pela morte de seus pais, Hermínio recebeu de herança uma grande propriedade na Transilvânia e resolveu ir passar a lua de mel num velho castelo dos Montes Cárpatos. Foi ali que nasceram seus avós. Embarcamos todos para a Europa no dia seguinte ao meu casamento. Todos? A senhora, seu marido e quem mais? O Roberto, Lutero e Márcia. Lutero é o secretário particular de Hermínio e Márcia é uma antiga e fiel governante. Apenas o velho Caetano, vigia da nossa casa aqui no Rio, não pôde ir conosco à Transilvânia. Compreendo. Deve ter sido uma viagem muito agradável. Os Montes Cárpatos atravessam uma região agreste, bonita e pitoresca. O castelo de Kreuzberg, onde fomos morar, é uma antiga fortaleza encravada na rocha, fria, sinistra. À noite apenas se ouvia o uivar dos lobos e o pio das corujas. Simplesmente assustador, inspetor. Eu esperava ver surgir um fantasma a qualquer momento. E chegou a surgir algum fantasma, dona Elizabeth? Não, felizmente não. Mas o Hermínio compreendeu que aquele ambiente estava me deprimindo. Aí decidiu regressar ao Brasil. Ficamos lá apenas 2 meses. Tempo suficiente para que meu marido liquidasse os seus negócios na Transilvânia. E depois de vendida a propriedade, nos preparamos para voltar de avião via Berlim. Mas, numa noite, uma semana antes da data prevista para o embarque, aconteceu um terrível incidente. Que espécie de incidente? A noite estava quente e tínhamos deixado a janela aberta. Quando o relógio bateu 00:30, eu acordei. Não sei porquê. E tive um dos maiores sustos da minha vida. Calma, Elizabeth. Eu não acredito nessas tuas. Não, Roberto. Eu também vi. Eu abri os olhos, inspetor, e vi um morcego enorme entrar voando no quarto e pousar na cama de Hermínio. Era um bicho enorme, repugnante, com grandes asas escuras e um peito avermelhado. Eu nunca tinha visto um morcego vermelho. Há muitas espécies de morcegos na Europa. Pretos, cinzentos, avermelhados. O que aconteceu? Ele mordeu o seu marido? Antes que eu pudesse gritar, o animal pousou sobre o travesseiro de Hermínio e mordeu na garganta. Eu vi perfeitamente. Meu marido deu um suspiro, mas não acordou. Então aí eu gritei. Os gritos de minha irmã acordaram todo o castelo. Corremos ao local, mas já não vimos nenhum morcego vermelho. Ele fugiu de novo pela janela. Hermínio acordou e o enxotou. Mas seu pescoço tinha uns sinais sangrentos dos dentes do morcego. Inspetor, dizem que esses animais transmitem a raiva. É verdade mesmo? Sim, minha senhora. Mas apenas entre o gado. E seu marido não deve ter adquirido hidrofobia, pois é uma doença que se manifesta em poucas semanas. Meu cunhado, depois disso, tornou-se triste e depressivo. Mas continue, dona Elizabeth, e depois? Hein? Depois, ao ver o pescoço ensanguentado, o Hermínio teve uma crise de nervos. Nós corremos à procura de um médico e ele nos tranquilizou, dizendo que o ferimento era superficial e não inflamara. Pelo jeito, todos os habitantes de Kreuzberg estavam acostumados a serem mordidos pelos morcegos vermelhos. Mas meu marido ficou muito impressionado depois daquilo e resolveu regressar ao Brasil no dia seguinte. Foi o que fizemos. Chegamos em fins de novembro. Fins de novembro? Sim. Há quase 2 meses, portanto. Exatamente. E o senhor Hermínio Conder ficou doente? Depois de nossa viagem aos Montes Cárpatos, o Hermínio nunca mais foi o mesmo. Nós consultamos diversos médicos, como lhe disse, mas todos falaram em depressão nervosa, em esgotamento, anemia. Anemia? Seu marido não se alimenta, inspetor. Não há nada que o tire da sua apatia. A sua única distração é passear à noite por entre as árvores do jardim. Gosta de passear sozinho? Às vezes sozinho e outras vezes em companhia de Lutero. Seu secretário tem sido de uma dedicação extrema. Já não se pode dizer o mesmo a meu respeito. Eu não tenho paciência para aturar o gênio de meu cunhado. E ele se tornou agressivo? Não digo agressivo, mas muito esquisito. Lutero é o homem ideal para conversar com ele, pois também crê em magia negra e outras bobagens. Na minha opinião, o mal de Hermínio é a imaginação. Bem, inspetor, como vê, os médicos não podem dar nenhum jeito. A ciência é impotente. Será que o senhor... O caso é interessante, dona Elizabeth, e oferece possibilidades.
Eu, às vezes, também sou uma espécie de médico da alma. Sim, claro. Eu vou me encarregar de decifrar esse mistério. Inspetor, muito obrigada. E quando pretende nos visitar? Olha, nós moramos num velho casarão de jardim botânico, a caminho do parque da cidade. É fácil encontrá-lo. É uma casa de pedra coberta de trepadeiras no centro de um jardim muito grande. A Casa das Campainhas? Essa mesmo. Deram-lhe este nome em virtude das flores que recobrem as paredes. Toda a fachada está coberta de era e campainhas. Não sabia que aquela propriedade pertencia ao Sr. Hermínio Conder. Sim, eu sei onde fica. Então estamos combinados. Hoje mesmo, antes do jantar, irei fazer-lhes uma visita. É um grande jardim, mas tão sombrio. Esse lugar não é muito indicado para quem sofre dos nervos. Boa tarde. Boa tarde. É o inspetor Santos? Sim? Faça o favor de entrar. Dona Elizabeth me preveniu que o senhor viria. Sou a governante, Márcia. Sim. Com licença. O seu patrão está? Dr. Conder saiu para dar uma volta com o seu secretário, mas não deve demorar. Dona Elizabeth também não tardará a descer. Venha para a sala, por favor. Lindo tapete. Pelo que vejo, a casa toda está forrada de veludo. Está. O patrão mandou pôr tapetes felpudos em todas as dependências para não se ouvirem os passos das pessoas. Ele tem dores de cabeça e qualquer ruído incomoda. Muito obrigado, Márcia. Eu vou me sentar naquela poltrona. Você já sabe por que é que eu estou aqui? Dona Elizabeth me falou. Dr. Conder parece uma sombra do que era. Ele deve sofrer muito, coitado. Ele costuma se queixar com você? Comigo? É. Não, senhor. Mas eu vejo. Dr. Conder quase não se alimenta. Prefere beber vinho, principalmente aquele vinho vermelho, licoroso que mais parece sangue. Eu acho que é o vinho que sustenta a pressão dele. Não já tinha morrido. Deve ser. Esta casa parece muito sombria, não, Márcia? Você nunca viu nada aqui dentro? Estranho assim, né? De estranho aqui dentro, só a atitude do patrão. Antes de ir à Europa, ele era alegre e comunicativo. Agora está esquisito. Conversa muito bem e, de repente, fecha a cara e desaparece. E depois, tem umas manias. Manias? Por exemplo? Ele tem horror a espelhos. Imagine o senhor que ele chegou até a quebrar o espelho do guarda-roupa. Isso sem falar no banheiro. Interessante. Mas então como é que ele faz a barba? No barbeiro. Mas me disseram que ele fecha os olhos sempre. Não sei não, mas pra mim o Dr. Conder está ficando doido. Ele chega até a ver coisas que mais ninguém vê. E o que é que ele vê? Volta e meia fala num morcego vermelho adormecido. O que o senhor está olhando? Aquele quadro na parede. Muito interessante. É uma pintura a óleo, não? Parece uma paisagem alemã. É um retrato do castelo dos avós do Dr. Conder, nos Montes Cárpatos. Foi lá que Dona Elizabeth passou a lua de mel. Mas antes não fosse. Aquela viagem de núpcias só lhe trouxe desgraças. Boa tarde. Boa tarde. É o inspetor Santos? Exatamente. Estávamos à sua espera. Meu nome é Lutero, inspetor. Sou o secretário do Dr. Conder. Sei. Muito prazer, Sr. Lutero. Prazer. Suponho que Dona Elizabeth tenha lhe dito... Sim, Dona Elizabeth me contou. Pode ir, Márcia. Previna sua patroa da chegada do inspetor. Com licença. Eu vou dar ordens à cozinheira sobre o jantar. Sente-se, inspetor. O Dr. Conder
Deu uma volta pelo jardim em minha companhia e recolheu-se a seus aposentos. Claro que ele recusa recebê-lo, mas nós daremos um jeito de atraí-lo à sala. Dona Elizabeth acabará por convencê-lo a descer para o jantar. O que o senhor acha disso tudo? Bem, eu ainda não tenho uma opinião formada, Sr. Lutero. E o senhor? O que é que o senhor acha? Na minha opinião, o Dr. Conder sofre de uma doença nervosa incurável. Quando a mente está afetada, não adianta os remédios. Este é um caso de psicanálise, inspetor, e não um caso de polícia. Roberto e Dona Elizabeth se precipitaram ao chamar a polícia. A propósito, Sim? que espécie de remédios está tomando o Dr. Conder? Remédios? Nenhum. Eu posso lhe garantir. O Dr. Conder chegou a tal ponto que recusa tomar seja o que for. Apenas cálices de vinho licoroso, não? Quem foi que lhe disse? O senhor pensa que o vinho esteja lhe fazendo mal? Não creio, inspetor. Eu próprio bebo o mesmo vinho. Posso lhe garantir que não há nada naquele vinho capaz de prejudicar a saúde de quem quer que seja. Pelo contrário, o vinho vermelho... Depende, Lutero. O vinho também pode ser um veneno. Dona Elizabeth. Minha senhora? Inspetor, obrigada por ter vindo. Meu marido está mudando de roupa em seu quarto. Depois que adoeceu, passou a dormir em quartos separados. Mas, como eu dizia, o vinho também pode ser um veneno. Principalmente se alguém o adultera. Suspeita de que seu marido esteja sendo envenenado? Que absurdo. Não. Talvez não seja um absurdo, Sr. Lutero. Devemos estudar todas as probabilidades. Eu posso examinar o vinho preferido pelo Dr. Conder? A garrafa de meu marido está ali no bar. Hermínio sempre bebe daquela garrafa. Com licença, eu vou buscá-la. Ridículo. Não é no vinho que está a solução do mistério. A coisa é mais profunda, mais transcendente. De mais a mais, os médicos examinaram o Dr. Conder e não encontraram indícios de envenenamento. Ele começou a sentir os primeiros sintomas logo que voltou da Transilvânia. Depois disso, foi examinado por vários médicos. Aqui está a garrafa de vinho em uso, inspetor. Pode examiná-la. Não me parece envenenado, não. Em todo caso, faremos uma análise química. Tudo pode acontecer, não? Tolices. O mal do Dr. Conder é puramente psíquico. Não há poderes na Terra capazes de curá-lo. Só a morte lhe dará alívio. Lutero, por favor. Você quer apenas me martirizar. A governante me disse que o Dr. Conder costuma ver em seus pesadelos um morcego vermelho adormecido. Quando acontece isso? Não são pesadelos, inspetor. O Dr. Conder já viu esse morcego 4 ou 5 vezes. Mas não dentro de casa. Ele aparece sempre na gruta, nos fundos do jardim. Enquanto o dono da casa não desce, eu gostaria de dar um passeio pelo jardim. Mas não em sua companhia, Sr. Lutero. Se fosse possível, eu gostaria de ir sozinho. Inspetor, sozinho o senhor poderia se perder. Eu vou lhe apresentar o vigia da propriedade. O velho Caetano terá prazer em acompanhá-lo. Inspetor, aqui começa a gruta. Vamos entrar? Vamos sim. O jardim é enorme. Sim, é. Sombrio, Caetano. Eu não sei por que o seu patrão gosta tanto de passear por aí. Sabe o que é? O Dr. Conder voltou muito esquisito da Europa. Não parece o mesmo. É sempre nervoso, excitado. Voltou muito diferente do que era. O senhor sabe que ele usa uma capa preta? Capa preta? Não. Pois não é. sabia. Capa preta. Comprou na Europa. E à noite ele costuma passear com ela aí pelos recantos sombrios do jardim. E depois, ele anda vendo morcegos na gruta. Esta gruta tem aranhas, mas nunca tem um morcego. Vamos entrar, Caetano. Você trouxe alguma lanterna para iluminar? Lanterna? Sim, senhor, está aqui. Sem lanterna a gente se arriscava a cair no poço. Logo ali adiante existe um poço com mais de 50 metros de fundo. Uma queda, bote certo. 50 metros? É. E tem água no fundo? Não. A água não tem no senhor. O senhor está pensando que talvez seja ali que se encontra o tal morcego vermelho?
senhor já viu tudo, inspetor. Demos uma volta completa à gruta. Tem razão, Caetano. Vimos tudo e não vimos nada. Não encontrei nem vestígios do tal morcego vermelho. Realmente, o lugar presta-se para a moradia de morcegos, mas só encontrei ratazanas. Dizem que os morcegos são ratos de asas. Eu não acredito, não. Vamos sair, inspetor. Aí, lá vem a governante à nossa procura. Inspetor, a patroa está chamando o senhor. Pois não. O jantar está na mesa e o Dr. Conder concorda em recebê-lo. Faça o favor de me acompanhar. O senhor quase não comeu, inspetor. Está tão pensativo. Em que pensa, inspetor? Já sei. Esperava que o Dr. Conder jantasse conosco, não é? Mas ele só descerá daqui a pouco. Como já deve saber, o Dr. Conder alimenta-se muito pouco. Sim, eu sei. Não é nisso que eu estou pensando. Visitei a gruta que fica nos fundos do jardim e começo a acreditar na história do morcego. O morcego vermelho? Tolice. Nós nunca o vimos. Essa é outra das invenções de meu cunhado. É possível que haja um morcego na gruta, senhor Roberto. Mas não da espécie comum. Talvez um morcego que tenha vindo da Transilvânia. Inspetor, o senhor acredita que aquele animal que mordeu meu marido... é horrível. Será que... Esse não é um caso de polícia, dona Elizabeth. Seu marido é apenas um homem doente que precisa... É um caso de polícia, sim, Lutero. Porque houve uma coisa que eu ainda não disse ao inspetor Santos. Mas vou dizer agora. Eu tenho medo de Hermínio, inspetor. É como se ele fosse outra pessoa e não o homem que eu amo. Inspetor Santos, o meu marido tentou assassinar-me. O que está dizendo, Elizabeth? Eu não sabia disso. Há um mês, uma sexta-feira. Foi horrível. Eu estava dormindo em meu quarto quando a porta se abriu. Eu acordei e na penumbra eu vi o vulto de Hermínio aproximar-se do meu leito. Meu marido tinha vestido a capa preta e seus óculos brilhavam ao luar que penetrava pela janela. A sua expressão era de um lobo, inspetor. Eu não reconheci naquela cara deformada, com os dentes salientes, o rosto meigo do homem com quem me casei. Ele se inclinou sobre o meu pescoço como se fosse me beijar, mas eu não suportei e gritei. Num instante ele me deslizou pelo soalho e desapareceu. Felizmente ninguém ouviu o meu grito. E por isso eu não disse nada a ninguém. Mas eu tinha a certeza, inspetor, de que Hermínio, transtornado pela misteriosa doença que o consome, pretendia estrangular-me. Talvez a senhora esteja enganada. Talvez ele não quisesse estrangulá-la. Segundo as aparências... Com licença, inspetor Santos. Pois não? Dr. Conder acaba de descer para a biblioteca. Ele pediu que o senhor fosse falar com ele. Vamos, inspetor. Meu marido é um doente apenas. Ele não sabe o que faz. Desculpe, patroa, mas o Dr. Conder quer falar a sós com o inspetor. Foi a ordem que ele me deu. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Vampiro. Sente, inspetor. Muito obrigado. Por que me olha dessa maneira? Eu sou Hermínio Conder, sim. Embora não pareça. Perdi 40 quilos nesses 2 meses. Estou reduzido a isto que o senhor vê. Ainda não tive o prazer de conhecê-los, Dr. Conder. Mas já me contaram quase tudo que diz respeito à sua tragédia. Resta-me apenas ouvir a sua versão dos acontecimentos. Pois a minha versão é a pior de todas, inspetor. Resolvi sair do meu silêncio e procurar uma pessoa amiga que evite uma tragédia maior no futuro. E o senhor será essa pessoa. Obrigado pela sua confiança, Dr. Conder. O que é que o senhor teme? Ouviu o que minha esposa lhe disse a respeito de minha tentativa de estrangulá-la. Quando eu adormeço, transformo-me em outro homem. E esse homem não merece viver, inspetor.
Talvez o senhor não me acredite, mas eu perco a noção do que faço nesses momentos de transe. Meu secretário, que conhece tudo sobre ritos demoníacos, poderá lhe dar uma explicação teórica. Eu só posso lhe dizer dizer o seguinte. No ano passado, eu fui mordido por um morcego vermelho na Transilvânia. E desde aí adquiri uma doença terrível que está me matando aos poucos. Mas talvez a própria morte seja impotente para me curar, inspetor, porque talvez eu jamais chegue a morrer como os outros homens. É por isso que eu preciso de um amigo que defenda minha esposa dos meus ataques, inspetor. Eu sei que eu vou morrer breve, inspetor, mas que essa morte seja completa, definitiva. É preciso que uma pessoa corajosa, o senhor, por exemplo, grave uma estaca de madeira no coração do meu cadáver. Entende? Se isso não for feito, eu sairei do túmulo para sugar o sangue dos vivos, inspetor. Eu entendo, Dr. Condor. O senhor se julga um vampiro? Eu sou um vampiro, inspetor. Aquele morcego vermelho dos Montes Cárpatos inoculou-me a doença nas veias. É por isso que, à noite, sem mesmo saber, eu saio do meu quarto para beber o sangue de Elizabeth. Isso é horrível, inspetor. Eu amo minha esposa, inspetor. E seria incapaz de lhe fazer mal, inspetor. Dr. Condor, com o advento da luz elétrica, desapareceu 80% dos fantasmas e dos vampiros. Não acredito que o senhor, um homem ilustrado... Eu não queria acreditar, inspetor, mas eu tenho que me render à evidência. Só a ideia de ser um vampiro me apavora, inspetor. Mas meu rosto retrata a herança do morcego vermelho, inspetor. É por isso que eu não quero espelhos nesta casa. Não quero ver a todo momento as ruínas do meu rosto. Não quero assistir à minha decadência, inspetor. Antes de me convencer de que o senhor seja um vampiro, Dr. Condor, eu tenho que lhe fazer algumas perguntas. Sim, senhor. Sim, pode fazer. Disseram-me que o senhor costuma ver o morcego vermelho na gruta. É verdade? Sim, já ouvi 3 ou 4 vezes. Ele estava dormindo, pendurado, com as asas abertas, inspetor. Como o senhor sabe, os morcegos... Os morcegos não dormem de asas abertas, Dr. Condor. Temos aí a primeira incongruência. Não. Mas eu vi, inspetor. Seu secretário estava em sua companhia quando o senhor viu o morcego? Sim. Isto é, uma vez Lutero entrou comigo na gruta, mas ficou para trás. Quando eu vi o morcego, eu estava sozinho. Das outras vezes também estava só, embora meu secretário andasse por perto. O senhor não acredita? Pois esta noite terá a oportunidade de assistir à minha metamorfose, inspetor. Foi numa noite de lua cheia, no mês passado, que eu tentei sugar o sangue de Elizabeth. E esta noite teremos outra vez lua cheia. Na minha opinião, o senhor está apenas sendo vítima de um complô destinado a matá-lo pelo terror. O senhor não é nenhum vampiro, Dr. Condor. Mas é possível que um morcego vermelho exista apenas para impressioná-lo.
horas, inspetor. Eu acho que vou me deitar. A sua irmã já se recolheu, Sr. Roberto? Neste momento. Eu ainda quero ver se leio um pouco antes de dormir. Um romance policial? Não. Por mais paradoxal que pareça, quem gosta dessas histórias de crimes aqui em casa é minha irmã. Talvez por isso ela se impressione tanto com a atitude de meu cunhado. O senhor não acredita na tentativa de estrangulamento? Elizabeth não costuma mentir. Não teria sido um engano? Sr. Roberto, o senhor não acredita em vampiros? O senhor quer dizer morcegos hematófagos? Não. Homens vampiros. Acredita que um homem mordido por um vampiro... O senhor andou conversando com o Lutero. Não, inspetor. Meu cunhado não é um vampiro, nem coisa parecida. Ainda não conversei com o senhor Lutero a esse respeito. Mas fico satisfeito em saber que o senhor está comigo. Eu também penso que seu cunhado está sendo vítima de alguém interessado em perturbar-lhe as faculdades mentais. Hermínio acredita que, por ter sido mordido por um morcego, adquiriu vampirismo. Mas isso é um perigo, inspetor. É uma doença pior que outra qualquer. Pode levá-la à loucura. Exatamente. Mas nós evitaremos que isso aconteça. E, Sr. Roberto, a respeito da capa preta, disseram que seu cunhado costuma vestir uma capa preta quando sai a passeio pelo jardim. É verdade. Uma capa preta húngara, se não me engano. Foi ele mesmo quem a comprou em Budapeste. Ele e Lutero andaram fazendo compras e então... Eu sugeri ao Dr. Conde que comprasse aquela capa. Há algum mal nisso? Não creio, Sr. Lutero. Suponho que seja uma capa igual às outras, não? É uma capa de casimira forrada de seda. Dr. Conder achou bonita e eu sugeri que a comprasse. Mas podem crer que aquela capa não tem nenhum poder diabólico. Então, Sr. Lutero, onde estão os poderes diabólicos do seu patrão? O senhor não acredita, inspetor? Pois eu lhe direi. Já é tempo de que saiba da verdade. O Sr. Conder é um vampiro, Sr. Lutero. É? Se o senhor tivesse lido a respeito, acreditaria também. Nós visitamos uma zona da Europa em que existem vampiros. E quando aquele morcego vermelho mordeu a garganta do Dr. Conder, compreendi imediatamente que ele tinha ficado afetado. Foi por isso que comprei esse crucifixo de prata, inspetor. Ora, e ando sempre com ele por baixo da camisa. Só este talismã pode me defender dos vampiros. Então o senhor acredita que seu patrão seja um vampiro? Por que não? Ele foi mordido por um morcego e desde então se transformou noutro homem. Não é fácil matar um vampiro, inspetor. Apenas uma estaca no coração, não é verdade? Segundo a lenda, apenas uma estaca no coração negro dos vampiros pode matá-los definitivamente. Não há a menor dúvida de que o Dr. Conder é um vampiro, inspetor. E que Deus nos livre dele. Esta noite, por exemplo... Esta noite é noite de lua cheia. Isso tem alguma relação, Sr. Lutero? É em noites de lua cheia que os neovampiros saem para caçar as suas primeiras presas. Foi isso que aconteceu no mês passado, quando o Dr. Conder ameaçou sugar o sangue de sua esposa. E o morcego vermelho, Sr. Lutero? Como explica o seu aparecimento no Brasil? Há coisas que não têm explicações, inspetor Santos. Mas posso lhe garantir que o Dr. Conder não teve uma alucinação. Ele viu realmente o morcego vermelho pendurado na gruta. E a prova é que eu o vi também. Por 2 vezes eu vi o morcego vermelho ao mesmo tempo que o meu patrão. O senhor o viu também? E não tentou apanhá-lo? Nunca, inspetor. Eu poderia ser mordido também. Quando o Dr. Conder viu o vampiro e gritou, eu apareci e o afastei da gruta. Deus me livre de pôr a mão num vampiro. Boa noite, inspetor. Tava aí, né? De noite eu sempre dou uma volta pelo jardim para ver se está tudo em ordem. Eu ando sempre de olho com essa espingarda. Escute, Caetano. Hoje, por volta das 9 horas, eu olhei por uma das janelas da Casa das Campainhas. Sim, senhor.
e vi um vulto saindo pela porta dos fundos. Você também costuma vigiar a cozinha? O senhor me reconheceu, hein? Era eu, sim. Às vezes eu vou até lá conversar com a governante. Olha, a Márcia não quer que os patrões saibam. O meu sonho é casar outra vez, mas a Márcia não concorda. Mas o diabo é que a Márcia acha que eu não valho nada. Ela tem manias de grandeza, não é? Diz que ainda será uma grande dama que vai herdar a casa das campainhas quando o patrão morrer. Conversa fiada. No entanto, é possível que o Dr. Conder não morra tão cedo. Mas o patrão tá ruimzinho, não está, inspetor? Tá cada dia mais mango, amarelo. Olha, isso é olho que lhe botaram. Você então também não acredita em doenças de vampiros? Bom, o senhor se refere ao morcego que o patrão disse que viu lá na gruta? Uhum. História! Olha, pra mim o patrão está sendo influenciado por alguém que quer se ver livre dele o mais depressa possível. Silêncio. Sim. Parece que alguém está saindo de casa. E é o Dr. Conde e o senhor Roberto. E pelo jeito o senhor Lutero resolveu não sair hoje para fazer companhia ao patrão. Boa noite, Dr. Conde. Vai dar o seu passeio pelo jardim, né? Eu pensei que o senhor estivesse dormindo, inspetor. Resolvi dar uma volta na gruta. E Roberto prontificou-se a acompanhar-me. Lutero não está no quarto. O secretário não está no quarto? Mas então ele se meteu. Eu não vi sair da casa? Talvez também tenha sentido vontade de passear. A noite está muito bonita. Vejam a lua cheia. Em noites como esta, eu não posso dormir. Eu tenho insônia. E só consigo acalmar os nervos depois de passear pelo jardim. Dr. Conder, se não se incomoda, eu vou com o senhor. Será melhor, realmente. Assim poderemos conversar nós três. Já é tempo de pormos um ponto final nesta história. O que é que você quer dizer com isso, Roberto? Eu sei. Você não acredita naquilo que vê. Pois venham comigo, venham até a gruta. Eu ouvi uma voz me chamando através das paredes do meu quarto. Venham. Ouvi uma voz me chamando para que eu vá à gruta. Onde está o meu irmão morcego? Onde está o meu irmão morcego? Cuidado, senhor Roberto. Existe um poço à sua direita com 50 metros de profundidade. Eu vou acender a lanterna. Não quero luz. Não acendo nenhuma luz. Luz afugenta os meus irmãos morcegos. E eu quero ver o morcego vermelho outra vez. O que é que o senhor acha, inspetor? Vamos caminhando, senhor Roberto. Depois que acostumarmos os olhos à escuridão, a gruta não parecerá tão terrível. Sinto-me mais tranquilo agora. A escuridão é um bálsamo para os meus nervos. O que tem que ser é muito forte. Ele está aqui. Não escutam? Ele está aqui. Eu não vejo, mas sinto a sua presença. Espera. Eu acho que eu vi um barulho. Sim. Passo correndo do outro lado da gruta. Alguém que estava à espreita e saiu correndo. Mas eu vi apenas uma sombra que mal se destacou das outras sombras. Era ele, com certeza. Vocês perderam a oportunidade de vê-lo. Os morcegos não usam sapatos. E ouvi perfeitamente passo de homem. Ele fugiu. Esta noite não verei mais o morcego vermelho. Eu vou me embora. Vamos voltar todos juntos. Também creio que esta noite não veremos um morcego vermelho. Boa noite. Eu reservei-lhe o quarto seguinte ao meu, no corredor de Sobrado, sabe? Como o senhor sabe, o quarto anterior é do Roberto.
Eu sinto-me mais tranquilo sabendo que vocês estão perto de mim. Se eu sair de noite de meu quarto e atravessar o corredor, eu tenho medo de mim mesmo, entendem? Tenho medo de mim mesmo. Não se preocupe, Dr. Conder. Nós estaremos vigiando. Boa noite. Boa noite, inspetor. O que é isto em cima da mesa? Um revólver. Sim, é um revólver. E tem uma única bala no tambor. Uma bala de prata. É uma bala de prata. Elvinho, o que está tendo de fazer? Larga esse revólver. Eu não sei. Talvez esta seja a melhor solução. Não, você está doido. Onde arranjou essa arma? Você não vê que isso seria pior? Inspetor Santos acabará provando que você está sendo vítima de um complô. Você é apenas um doente dos nervos e precisa se tratar. Oh, meu Deus, como acabará tudo isso? Quando voltaremos a ser felizes? Eu não sei, Elizabeth. Eu tenho medo por você. Agora, por exemplo... Não, Hermínio, não me olhe assim. Você não pode acreditar numa coisa tão monstruosa. Você não é nenhum vampiro, não é? Elizabeth! Inspetor Santos! Roberto! Minha esposa perdeu os sentidos! Está se sentindo melhor, dona Elizabeth? Sim, já passou. Eu me sinto tão desamparada, mas ainda não perdi as esperanças. Veja, inspetor, este revólver com uma bala de prata no tambor. Meu cunhado me disse que o encontrou sobre a mesa. Alguém deixou aqui a arma para sugerir a seu cunhado que se suicidasse. Dizem que uma bala de prata pode matar os vampiros. Mas o Sr. Lutero nos dará maiores esclarecimentos a respeito. Onde está ele? Lutero não está em casa. Sente-se melhor, dona Elizabeth? Nesse caso, fique aqui, viu? Eu e o Sr. Roberto vamos procurar o Sr. Lutero. Procurá-lo? Mas onde, inspetor? Onde? Onde havia de ser, Sr. Roberto? Na gruta. Na gruta do Morcego Vermelho. Senhor Lutero! Senhor Lutero! Onde está você? Inspetor! Seu Roberto! Caetano, o que aconteceu? Olha aqui, inspetor! Aqui, ó, naquele recanto da gruta. É o senhor Lutero. Eu entrei aqui agora mesmo e já encontrei assim. Parece que desmaiou. Perdeu os sentidos, inspetor. Está sangrando de um golpe na cabeça. Não, está voltando assim. Senhor Lutero. Senhor Lutero, o que aconteceu? Eu já o encontrei assim, caído no chão. Alguém me agrediu a traição e desmaiei. Sim. O morcego. Eu vi o morcego vermelho. Ali, inspetor. Escondido naquele buraco na pedra. Andei à procura dele até que o encontrei. Veja, Sr. Roberto, hein? Encontramos o morcego vermelho. Meu Deus, que coisa repugnante. Está morto? Morto e embalsamado. Esta parte do mistério está decifrada. E agora o velho Caetano nos ajudará a decifrar o resto. Quem? Não é verdade, Caetano? Foi você quem agrediu o Sr. Lutero com a coronha de sua espingarda. É você o culpado. Bom. Tem razão, inspetor. Eu confesso isso, mas eu nunca pensei que o senhor ia descobrir, não. Sabe, eu estava de olho na gruta, disposto a descobrir quem andava fazendo tramóia para enlouquecer o patrão. Aí eu surpreendi o senhor Lutero naquela gruta segurando o morcego vermelho. Ele estava de costa. Eu não reconheci não. Então, dei uma pancada na cabeça. Mas olha,
dou-lhe a minha palavra que este morcego vermelho não é meu. Não sei quem está assustando o patrão. Eu sei, Caetano. Este morcego empalhado constitui uma boa prova contra a pessoa que sugestionava o Dr. Conder. Vamos voltar para casa, meus amigos. Vamos acabar logo com isto. Então, inspetor, Lutero, é ele, Seu secretário, o secretário do seu marido, encontrou o morcego vermelho na gruta e foi agredido pelo vigia da propriedade. Mas a pancada não foi muito violenta. Minha cabeça lateja como o diabo. Engraçado que o velho Caetano pensasse que eu fosse o culpado. Eu nunca acreditaria numa farsa se não tivesse encontrado um morcego empalhado. Então existe mesmo um morcego, mas empalhado. Exatamente. Como lhe disse desde o princípio, sempre suspeitei de um complô destinado a impressionar seu marido até matá-lo pelo terror. Dr. Conder nunca poderia ser um vampiro, pois desde a história do Drácula que os vampiros não existem. Mas, inspetor, Lutero também me Seu disse... secretário é tão impressionado como o senhor, Dr. Conder. Mas há outra pessoa que aproveitou a circunstância de o senhor ter sido mordido por um morcego nos Montes Cárpatos para procurar enlouquecê-lo. Foi essa pessoa que comprou este morcego vermelho empalhado e por 2 ou 3 vezes pendurou na gruta, sabendo que o senhor passaria por lá. Mas se não foi meu secretário... Não poderia ter sido o senhor Lutero, pois ele estava próximo do senhor quando o morcego foi colocado e retirado da gruta. Além disso, o culpado também se fez passar pelo senhor naquela noite em que fingiu querer sugar o sangue de Dona Elizabeth. Ora, o senhor Lutero é alto demais para ser confundido com o senhor. Eu admito que eu seja da mesma estatura de meu cunhado. Não é só isso, senhor Roberto. Seu quarto fica ao lado deste. E só o senhor poderia ter sussurrado palavras através da parede para sugestionar o Dr. Conder. Também só o senhor poderia ter colocado aquele revólver com uma bala de prata nesse quarto, pouco antes de sair com o seu cunhado para a gruta. Claro que com a morte do Dr. Conder, sua irmã herdaria uma boa fortuna e o senhor continuaria a viver à custa dela. Roberto, você teve a coragem. Você foi capaz. Não tem provas contra mim. Hermínio, larga esse revólver. O que vai fazer? Não, Dr. Conder, não atire! É portaria. Ele fugiu, inspetor. Oh, meu querido, graças a Deus você não se tornou um assassino. Depressa, inspetor. Vamos agarrar aquele patife. Aqui, inspetor! Ele foi por aqui! Você ouviu, Caetano? Precisamos prendê-lo. Agora é tarde, inspetor. Não devia ter deixado ele entrar na gruta sem luz, não. Eu vi de longe quando ele tropeçou na pedra e caiu. Caiu? Onde foi que ele caiu? Lá no poço, senhor Lutero. Lá no poço da gruta. Tem 50 metros de profundidade. Agora, o único jeito é chamar o bombeiro para retirar o corpo. Tem razão, Caetano. Mas, sabe, Sim, de senhor. agora em diante, eu vou ficar com uma dúvida a seu respeito. A meu respeito? Sei que nunca poderei provar nada, mas ficarei sempre na dúvida sem saber se o senhor Roberto caiu realmente no poço ou se você o empurrou. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Vampiro. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas: Carmen Dolores vivendo Elizabeth, Wilson Marcos foi Roberto, Nelly Amaral, Márcia, Carlos Leão, Lutero, Milton Barros, Caetano, Orlando Melo, o Hermínio, Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.